Você está ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos como parar de adiar tudo na nossa vida. Será que você conhece pessoas que adiam tudo? Ou será que você é uma dessas pessoas? Então, quando eu venho com a pergunta, como parar de adiar tudo na vida? A primeira questão é ter essa consciência que eu estou sendo uma adiadora. Os desafios vêm e eu vou acumulando a resolução desses desafios. Ter essa consciência é o primeiro passo para parar de adiar tudo. Se eu não tenho essa consciência, se eu entendo que isso é absolutamente normal, que isso acontece no automático, eu deixo isso acontecer no automático, não levo isso à consciência, é impossível parar de adiar. Eu vou continuar nesse automático, que é continuar adiando. As coisas vão acontecendo, os desafios vão vindo e você simplesmente vai empurrando com a sua barriga ou com o seu tanquinho, depende de como que tá aí a sua forma física. Brincadeiras à parte, a gente precisa muito refletir sobre isso, porque mesmo que a gente não tenha esse padrão de adiar as coisas na nossa vida, existem desafios que a gente acaba, sim, empurrando com a nossa barriguinha ou com o nosso tanquinho, sim. Às vezes é aquela coisa que te incomoda por algum motivo e você não quer mexer naquilo. De repente você pensa assim, eu não estou no momento certo para mexer nisso. Esse não é o momento de resolver isso agora. Quantas vezes a gente também não tem essa consciência? E isso é importante. Por quê? Talvez você não esteja naquele momento preparado emocionalmente para aquele desafio. Mas lembre-se também que acontecem desafios que não vão esperar que estejamos bem emocionalmente para resolvê-los. Então, que a gente tenha nesse momento a consciência de saber quando, sim, esse é o momento, vamos lá, vamos fazer, vamos executar o que tem que ser executado, mas também que a gente também tenha essa questão, acho que do auto-amor, do auto-compaixão, um pouco mais de serenidade para falar, isso pode esperar, eu vou esperar mais um pouco. Porque o que muitas vezes a gente vê são as pessoas atropelando, querendo passar por cima de outras. E a gente precisa começar a refletir muito sobre isso. Esse momento da pandemia é um momento em que fez a gente, de uma certa forma, parar e falar assim, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tô no caminho certo? Não tô? O que eu preciso alterar? O que eu preciso fazer? Obviamente que todo mundo parou para refletir sobre isso durante principalmente o início da pandemia. Porque a gente acabou tendo que ficar mais em casa, mais conosco, ou com os nossos familiares mais próximos, com a nossa família. E claro que essa reflexão veio sim à mente. E dentro desse como parar de adiar tudo na vida, é entender que se eu continuar adiando, eu não resolvo nada. E eu me distraio com outras situações. Eu acabo me distraindo no meio do caminho. E de repente aquilo que era muito importante ser resolvido, ser sanado, ser curado, eu deixei passar. Eu me distraí. Aí daqui a pouco vem de novo aquele desafio, só que ele vem numa proporção muito maior. Porque você se distraiu, você esqueceu dele. Ou você fez questão, de realmente nem lembrar que ele existia. A gente também faz isso. Quer saber? Eu vou esquecer isso e que se dane. Aí daqui a pouco aquele isso volta para sua vida te incomodar. E volta numa proporção muito maior. E pode ser que provavelmente com o tempo ele pareça ser um gigante na sua vida. E isso faça que cada vez mais você recue por se sentir tão pequeno. Porque você sempre deixa ele ficar maior que você. Quando ele lá tá pequenininho, sabe? Aquela erva daninha, pequenininha, onde, por exemplo, a terra tá molhadinha, você consegue arrancar aquela erva daninha com a mão.
Sabe? A terra tá molhadinha, você vai lá e tira. Não, você deixa secar, você deixa ela crescer, deixa virar um mato enorme e aí ela te dá muito mais trabalho para você arrancar dali. E a gente precisa olhar pra gente realmente e ver se a gente tem sido, se a gente tem se comportado dessa forma, né? Se a gente tem realmente deixado esses desafios que precisam ser resolvidos para um outro momento e se distraído, né, ao longo desse caminho. E dentro disso, quando a gente fala de adiar, a gente fala também do desapego. Como que é difícil muitas vezes desapegar, fechar um ciclo. Às vezes você precisa fechar um ciclo, você precisa, por exemplo, terminar um relacionamento, você precisa terminar uma parceria, você precisa terminar um ciclo de trabalho, você precisa pedir as contas, você precisa, sei lá, mudar os seus hábitos alimentares. Você precisa se desapegar, né, daquele monte de fast food, comidas gordurosas, um estilo de vida que você não quer mais. E desapegar, gente, é um trabalho que nós temos que olhar com muito carinho, né? A pergunta é, até que ponto vale a pena você continuar nesse ciclo ou realmente vale a pena fechar? E quando vem o sentimento, quando vem o insight, tá na hora de fechar, tá na hora de começar uma nova fase, começar um novo momento, enfim, né? Ver que até aquele momento aquilo te protegeu, te ajudou de alguma forma, mas a partir de agora você prefere seguir sem aquelas pessoas ou sem aquilo, não sei exatamente, né? Eu tô falando aqui o que tá passando pela sua cabeça. E esse momento de desapego é um momento doloroso para qualquer pessoa. Isso é absolutamente natural, porque desapegar, a gente muitas vezes tem um significado pra gente de jogar fora, né? Não serve mais. E não é isso. Quando você começa a entender que desapego não é que não tem mais significado para você, é simplesmente que até aquele momento foi muito importante para sua vida, foi ótimo, foi maravilhoso, mas daqui para frente não cabe mais. E muitas vezes pensar nesse significado de uma forma diferente também mexe com a gente. É natural. Só que ter a consciência de que esse processo é importante. De novo a palavra consciência. Quanto mais estivermos conscientes das nossas escolhas, dos nossos propósitos, do que realmente a gente busca para a nossa vida de uma forma geral, de uma certa forma, fica mais fácil de você acolher os resultados, de você acolher as consequências das suas escolhas, porque você vem fazendo escolhas cada vez mais conscientes. Elas saem muito do campo emocional e traz um campo mais prático, mais assertivo, onde você começa realmente a colocar na balança, né, o que foi bom, o que não foi, por que tem que se transformar nesse momento, por que eu preciso me desapegar nesse momento, o que eu estou buscando com isso. Quando isso vem à consciência e você passa a ser mais racional, fica mais fácil para você e para qualquer pessoa parar com essa questão do adiamento. Porque o adiamento está ligado ao emocional. Você acreditar que você não vai conseguir, que essa cruz é muito pesada, que esse problema é muito grande para você. Você acaba se menosprezando no processo, você acaba se escondendo no processo. E provavelmente é o processo que vai te transformar numa pessoa maior, melhor, mais consciente, mais feliz, mais decidida, com escolhas mais conscientes na sua vida. E a gente foge desse processo. Inconscientemente a gente vai fugindo. Por isso que a gente vai se distraindo ao longo do caminho. Muitas vezes você vai arrumando ocupações, você vai arrumando distrações, para que você nem lembre que aquela questão existe, que aquele problema, que aquele desafio existe. Porque é mais fácil esconder ele embaixo lá do tapete, sabe? Sabe aquela sujeirinha que você coloca embaixo do tapete? Deixa lá. Um dia quando eu tiver com saco, um dia quando eu tiver com paciência, um dia quando eu tiver muito bem, eu vou tentar mexer lá, vou tentar tirar aquela sujeira.
E aí quando você volta, o que acontece? A sujeira está muito maior. E quando a gente para perceber, né, que quanto, como eu coloquei, é uma questão de consciência, de levar a nossa consciência. Se eu sei que eu preciso resolver, e eu sei que também, se eu deixar, se eu me distrair ao longo do caminho, vai crescer esse problema, é melhor que eu pare agora e já resolva. Pare de ficar adiando. Pare de ficar sofrendo, porque muitas vezes a gente coloca aqui até a palavra distração. Você vai se distraindo com outras coisas, mas lá no fundo aquilo te atormenta. Lá no fundo, você perde noites de sono, você está incomodado com alguma coisa, as coisas não estão fluindo, porque aquela sujeirinha está lá te incomodando. Na verdade, você não esqueceu completamente dela. E até quando você vai ficar sem dormir? Até quando você vai ficar incomodado? Até quando você vai suportar isso, ao invés de ir lá e realmente resolver? Porque quando eu falo resolver, significa que você vai ter que dar uma solução para aquela questão. Algo vai ter que acontecer. Não vai mais poder ficar do jeito que está. E claro que isso provavelmente envolve outras pessoas, envolve outras situações. E a gente sempre tem o medo, né, do que as pessoas vão pensar, como as pessoas vão reagir. E sabe que até muitas vezes as pessoas estavam com o mesmo medo que você, de tomar essa decisão, de saber como que você ia se comportar. E no final as coisas fluíram para o caminho que todo mundo queria. Que provavelmente pode ser um fechamento de ciclo, que pode ser um renascimento, fazer algo de maneira diferente, melhorada. Enfim, também não precisa ser, né, a pior consequência, que é de fato finalizar, mas pode ser um recomeço. Né? Pode ser recomeço de uma parceria diferente, de algo novo, inusitado. Então que a gente possa ter um olhar mais carinhoso com relação ao que a gente precisa realmente resolver. Parar para resolver e não parar para ficar adiando, porque a gente para exatamente para adiar. Olha que louco isso. Como assim, Fernanda? Parei para adiar. Parou para adiar. Parou para deixar para lá. Parou para se distrair ao longo do caminho e achar que aquilo não ia te atrapalhar ao longo do tempo, e você acaba carregando, né, essa incerteza, essa questão mal resolvida, e chega uma hora que a vida te confronta de novo com isso, e você vai ter que resolver, não vai ter mais como ficar adiando, não tem como ficar fugindo. Então que esse podcast aí tenha te feito refletir sobre o que você vem fazendo, o que você, na verdade, vem adiando na sua vida. O que você tem empurrado para debaixo do tapete, que você não conversa, que você não resolve. E tem que começar primeiro por você, dentro de você, né? Com a sua consciência, com a sua flexibilidade. O que você precisa resolver. O que você precisa, de fato, parar, pensar e tomar uma decisão consciente com relação a essa questão que vem te incomodando e que você vem empurrando, ou com a barriga, ou com um tanquinho. Aí fica a seu critério o que você vai escolher aí como empurrar. Mas que a gente possa cada vez mais parar, né, de empurrar, de adiar questões que são importantes na nossa vida. Que a gente tenha consciência, que a gente tenha coragem de tomar essas decisões, de tomar essas atitudes, essas iniciativas, mas com carinho, com respeito, com honra sempre ao próximo, à história do próximo, a nossa história. A gente é o que a gente é hoje por causa da nossa história. E que a gente possa realmente fazer as coisas acontecerem na nossa vida. E para isso, de fato, acontecer, é preciso que eu pare de adiar. Quanto mais eu resolvo, quanto mais eu coloco para funcionar, quanto mais eu testo, novos resultados aparecem. E aí parece que fica um pouco mais fácil a gente entender que adiar só não vai nos fazer avançar.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre como parar de adiar tudo na nossa vida, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e meu Instagram, Fernanda Treinadora Oficial.